Abra sua Bíblia no primeiro texto. Nós vamos ler dois textos, dois versos em Malaquias e dois versos no Evangelho de Lucas. Primeiro texto, livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Depois que eu ler, nós vamos dar o endereço do Evangelho de Lucas para a gente acompanhar também. Primeiro texto, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações de quem? Dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Versículo... É isso, versículo 6. Amém? Vamos lá para Lucas? Amém? Estou empolgado, hein? Né? Não. Benção. Lucas capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ler o 13 e vamos ler o 17. Se eu já estou aleluiado antes de começar a pregar, hein? Vai ser benção, hein? Ô glória! Tem mais alguém aleluiado aqui? Com esse louvor. Mas vamos aplaudir o ministério de louvor? Vamos louvar o Senhor pela vida deles? Deus abençoe aí os músicos que não estão aqui, estão espalhados por aí. Ô glória! Amém? Músicos e ministrantes. Lucas capítulo 1, versículo 13, depois nós vamos ler 17. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Fala para o teu irmão, este João é o João o Batista. Ok. Versículo 17. E irá João diante de quem? Do Senhor, no espírito e no poder também de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, e este Senhor é o Senhor Jesus. Curve sua cabeça por um instante, eu quero fazer uma breve oração. Pai, obrigado por este tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta igreja, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela paz que excede todo entendimento, que nos visita em meio à guerra. Obrigado por essas vidas, obrigado por cada voluntário, por cada irmão que tem exercido o seu trabalho na igreja, mas mais do que isso, estamos alegres com os nossos queridos que pela primeira vez pisaram aqui. Eu quero apresentar todos os ouvintes desta noite, que o Senhor poderosamente venha visitar naquilo que o Senhor já preparou. Assim como foi de manhã, o Senhor fará com porção dobrada aqui em nome de Jesus. Sairemos daqui entendendo quem nós somos, sairemos daqui entendendo quem Deus é, para a honra e glória do teu nome, através das suas escrituras. Eu peço que nenhum impedimento venha agora sobre a vida dos teus filhos, sobre este ambiente, sobre a minha vida. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, e nos usa uma vez mais. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Amados, Malaquias profetiza a vinda de Jesus. Ele diz que Jesus viria no espírito de Elias, trazendo menção que Jesus viria também como um profeta, não só como um libertador, um salvador, mas viria como um profeta nesta unção de milagres que Elias assim era usado. Da forma que Elias era usado, Jesus foi com porção dobrada, mas o profeta estava anunciando que viria Jesus, um libertador, mas também um profeta. A Bíblia também vai dizer que Malaquias disse que Jesus, além de vir nos libertar, nos salvar, nos redimir, nos remir, nos libertar dos cativeiros, nos trazer vida, nos trazer uma vida eterna, Ele viria também converter o coração dos pais aos seus filhos, dos seus filhos aos seus pais. Quando Malaquias profetiza isso,
ele não estava falando do nosso Deus Pai, porque o nosso Deus Pai é Pai, não é pais. Ele estava falando de pais naturais como eu e você. Quem entende, diga amém. Então o profeta Malaquias vai falando sobre isso e dizendo que Jesus viria a alinhar o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Sabemos também que quando o profeta Malaquias profetizou, houve 400 anos de silêncio entre o profeta Malaquias e as suas profecias, até Mateus começar a anunciar a vinda de João, a vinda do próximo profeta, que sim, anunciaria o reino de Deus, e era a boca de Deus na terra. Quem está entendendo, diga amém. Então nesses 400 anos de silêncio, Deus não falou usando o profeta na terra. É um intervalo, o silêncio interbíblico que nós falamos. Mas agora, o mais interessante é que João Batista, quem? Não, pregue comigo, irmão, você não está aleluiado não. Diga, o que eu pedi para você fazer mesmo? Repetir João Batista. Fala, João Batista. Você sabe que João Batista, Batista não era o sobrenome de João. Batista quer dizer que aquele que batizava, amém? Por isso que foi colocado João o Batista. E agora João vem na mesma unção, nós vimos de quem? De Elias. Também na mesma unção e na graça e como profeta. E quando João começa a anunciar o reino de Deus, aquele que viria após ele, que sim era o Messias anunciado não só por Malaquias, mas por muitos profetas, agora João vem anunciando o reino de Deus, e uma das pregações dele era: aquele que está vindo, que eu estou preparando o caminho, virá na unção para converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. É nessa introdução que eu quero dizer o tema desta noite. Repita comigo: paternidade divina. Amados, Jesus, quem? Se nós sabemos que Deus é o nosso Pai no mundo espiritual, nós sabemos também que Jesus é o Filho de Deus, diga amém. Quando eu falo isso, nós entendemos que Jesus, Ele não só veio como o Messias ungido, o Rei ungido do reino de Deus. Ele não veio só também como um libertador, mas Ele veio como uma identidade de filho, para que nós entendamos que Ele é filho, e o Deus que enviou Ele é um Deus que é Pai. Não só um Deus do Antigo Testamento, poderoso, o Deus que era rei também de Israel, um Deus que tinha todo o domínio e ainda tem, um Deus que o seu caráter não muda e não mudou nos dias de hoje. Ele é o mesmo Deus que falava com Abraão, que falou com Jacó, é o mesmo Deus que eu e você serve. Porém, Jesus veio trazer uma identidade e um novo relacionamento com este Deus, porque até então, o relacionamento anterior era de um Deus que a gente temia, e a gente tem que temer, mas Ele é um Deus que tudo pode. Ele continua tudo podendo, mas Ele agora, Jesus estava nos ensinando que, além dEle ser poderoso, além dEle ser criador, além dEle ser o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que tudo faz, Ele também é um Deus Pai. Então nos nossos dias, o nosso relacionamento com Deus tem que ser como filho, não como servo apenas. Temos que entender que o nosso Deus, Ele é tudo isso que nós falamos e muito mais, mas Ele é Pai. Repita comigo: Deus é meu Pai. Na paternidade divina tem algo poderoso, e eu quero falar algumas coisas rapidamente, e você vai dizer um amém. Amém? Ok. Os anjos são filhos de criação, o homem por formação, Israel por eleição, Jesus por gestação.
E nós? Por adoção. Que amém é esse, irmão? Você falou para os anjos tudo. Mas nós, fala para o teu irmão, nós somos adotados por Deus. Que amor maior do que quem gerou é aquele que adotou. Tamanho amor, querido, de adotar pessoas que não nasceram dele. Quem nasceu dele foi o Filho de Deus, Jesus, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Mas eu e você nascemos no pecado, mas mesmo assim, Ele nos amou, e através de Jesus, há um espírito de adoção, e eu e você somos adotados, e temos um Pai. Fala para o seu irmão, está entendendo? Mas no mundo espiritual, tem dois pais. Repita comigo, dois pais. O pai da mentira e o pai da verdade. Agora vos falei do Deus Pai, agora lhe falo do pai da mentira. Em João capítulo 10 diz que este pai da mentira, chamado adversário, diabo, capiroto, seja lá o nome que ele tiver, ele veio para roubar, mas não só coisas, ele veio roubar os corações. Por isso que Jesus já veio, além de nos dar salvação, Ele veio alinhar os corações do pai para o filho, dos filhos para os pais, filhos naturais. Porque Satanás, ele rouba os corações dos filhos. Satanás, ele rouba os corações dos pais. E quando ele rouba o coração, perde a admiração. Quando rouba o coração, perde o respeito. E isso perde o relacionamento. Logo, há uma distância entre os corações que teriam que ser alinhados como Pai, Deus, e o Filho Jesus. E Jesus dizendo, eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós somos um só. É desta forma, é o desejo e a expectativa de Deus que todos os pais naturais da terra sejam com seus filhos e os filhos também com seus pais. Por isso que nós vimos em João que Satanás veio roubar, e quando ele rouba o coração dos filhos para com seus pais, ele rouba a identidade de filho. Ele rouba aquilo que é mais precioso. Pior para um filho é não se sentir filho. Pior do que aquele que foi gerado e foi um filho bastardo que não conheceu o pai, é aquele que mora com o seu pai e não se sente como filho. Então, em João 8,44, Jesus vai dizer, vocês, para os fariseus, pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, porque é mentiroso e é pai da mentira. Eu não falei que tinha dois pais? Jesus disse, Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai das trevas. E quando nós não temos Deus como pai, nós não vamos ficar sem pai no mundo espiritual. Diga amém. Eu não ia falar, mas olha que interessante. O Espírito Santo me traz. Se nós temos Deus como pai, não temos Satanás como pai. Diga amém. E quem ainda não aceitou o Filho, tem Deus como pai? Não. João capítulo 1, aqueles que creem em meu nome são eleitos filhos de Deus, a saber, aqueles que estão em Cristo, foram adotados. Diga amém. Então quem está nas trevas, não tem um Deus como pai. Sem ele saber, ele tem Satanás dando direção para ele, influenciando ele, educando ele no mundo. Por isso que nós temos que entender este relacionamento com Deus mais próximo, como um pai e filho, para que aqueles que foram resgatados
Não volte para uma paternidade que ficou no passado. Ele vai tentar roubar aos poucos para que ninguém perceba que está sendo roubado o seu coração. Depois disso, quando perde o respeito, quando perde a admiração, estou longe do Pai, não só do Pai natural, como do Pai eterno. Funciona da mesma coisa. Quando eu alinhei o meu coração com Deus e eu começo a me distanciar, é quando eu vou perdendo essa identidade de filho. E aí eu não me sinto mais parte da família de Deus. E muitos saem da presença. No mundo espiritual, a paternidade é tão levada a sério, que quando você vai em outras religiões, você chega, por exemplo, numa religião que pratica o ocultismo, você chega lá, você fala, eu quero falar com o responsável. A pessoa vai falar, espera aí um pouquinho, eu vou chamar o Pai de Santo. Quem está entendendo? Então no mundo espiritual, há uma paternidade. E todas as religiões entendem sobre isso. Fala para o teu irmão, é muito sério. Agora, Satanás sabe que não pode ir com Deus, irmãos. Graças a Deus. Satanás não pode, ele já é derrotado, amém? Ele não pode ir com Deus. Ele não pode ferir mais Deus. Porque ele não pode. Porque o Senhor, Deus, deu o próprio Filho para ser ferido, para que eu e você não seja ferido, ó. Mas Ele vai tentar nos ferir. Como? Roubando o nosso coração, abrindo feridas no nosso coração, para que roube a nossa identidade de filho, o nosso relacionamento como família natural, e também roubar o nosso coração para com o nosso Pai Celestial. No Brasil, na onde? No Brasil, queridos, foi assim, terrível o nosso início. Nós tivemos a miscigenação após a descoberta do nosso país. Foi tomado pelos portugueses, depois veio várias navios, trazendo também escravos também, trazendo muitas pessoas, trabalhadores, enfim. Começou a vir muita gente para o Brasil, de outras nações também, e iniciou o nosso país. Nós somos nascidos de uma miscigenação, uma mistura de raças. Só que esse não é o problema, é como foi feito isso. Pergunte como? Estupros, abusos. Contra quem? Índios. Contra os escravos, que era quem os índios habitavam o nosso país. E isso, querido, foi gerando filhos bastardos, foi gerando filhos fora da aliança do casamento, porque esse pessoal que vinha trabalhar voltava para Portugal e não assumia seus filhos. Mães criavam seus filhos sem a identidade do pai. E isso foi gerando, trazendo no mundo espiritual uma orfandade para o nosso país. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E isso trazendo a orfandade para o nosso país, vai trazendo o quê? Uma família disfuncional, mães solteiras, trazendo feridas nos filhos que estão crescendo. E esse filho vai crescendo, ele não tem a figura do pai, ele vai também fazendo e replicando a mesma coisa, ó, é só juntar e vamos lá. E isso foi gerando alguns sentimentos, como agressividade, escape e paternidade roubada. Olha só, repita comigo, orfandade. Agora, essa pessoa, esse filho, que não teve a referência como pai, ele aceita Jesus. E algo acontece, pergunte o quê? Ele não recebe Deus como pai, ele recebe Deus como um Deus poderoso. Porque dentro da mente dele e da alma dele está manchada esta paternidade. Ele vai olhar para o Deus como pai. Quando você fala, Deus é teu pai. Ah, se Deus é como meu pai, então eu não quero ele. Porque o pai abandonou, o pai, ele não conhece o pai, ou o pai largou quando era criança, ou o pai traiu a mãe, enfim. E quando essa pessoa tem problema na sua identidade como filho e com o seu pai, ele não vai ter um relacionamento íntimo como um Deus que também é pai. Quem entende? Amém ou não?
Então ele vem e tem um relacionamento diferente, não como um pai, e sim como um servo. Agora, para provar que o nosso país tem uma orfandade tremenda e a paternidade roubada, é o que eu vou te dizer agora. O nosso país espiritualmente escolheu uma mulher para ser padroeira. Padroeira vem da palavra padre. Padre no latim é pai. E o próprio país recebeu o quê? Olha, eu quero fulana como padroeira, ou seja, uma mulher como meu pai. Demonstrando que a figura masculina e paterna, sem perceber, está manchada. Quem está entendendo isso? Uma orfandade é escolher uma mãe para ser o pai. No censo de 2010, 15 milhões de pessoas, no censo aqui no Brasil, se declararam ateus. A grande maioria dos ateus, se você for conversar com eles não teve pai, ou rompeu com o seu pai natural. Ele não acredita não só em Deus, mas não acredita em mais nada. Porque se o próprio pai fez o que fez, quem está entendendo isso? Agora, a orfandade é um sentimento de abandono, de desamparo. E mesmo você tendo seu pai presente, você pode sentir isso. Pode ser que aconteça. Nós vimos isso na vida do filho pródigo. Projeta para mim Lucas capítulo 15, versículo 18. O filho pródigo, quando ele mesmo decidiu sair da presença do pai, ele não saiu com um sentimento de orfandade, Danilo. Ele voltou com esse sentimento. O sentimento que o levou para longe do seu pai não foi orfandade. Foi o quê? Qual o sentimento? Foi um sentimento de desobediência, um sentimento de altivez, um sentimento independente de querer fazer aquilo que deveria fazer, que gostaria de fazer. Ele saiu em desonra. Olha o que diz aqui: eu me porei a caminho e voltarei para o meu, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Amém, até aqui tudo bem. 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então agora ele volta para casa com um sentimento de orfandade, dizendo: olha, eu não sou mais o teu filho. Eu me distanciei de você, eu perdi a identidade de filho. Agora eu quero ser o quê? Um empregado, um servo. Então agora ele volta com esse sentimento de orfandade dentro dele. E fala: olha, eu não sou mais seu filho. Não sou mais. Embora o pai o recebeu, o honrou, é esse sentimento que ele estava. E o interessante é que algumas características demonstram o que aconteceu nesse filho pródigo. Primeiro, a relação dele com Deus como um servo, como um escravo. Com o pai dele e com o pai celestial. Porque é uma parábola que Jesus está dizendo aqui, fazendo alusão a Deus como pai e os filhos pródigos. Diga amém. Então veja bem, o sentimento que ele tinha era um sentimento de servo só. E pasmem, queridos, em alguns anos da minha vida, era esse sentimento que eu tinha. Que quanto mais eu faço, mais Deus se alegra. Não. Quanto mais eu sou quem Ele deseja que eu seja, aí sim Ele se alegra. Ah, irmãos, dá um glória aí. Amém. Não é o que eu faço. O que eu faço é como servo, mas primeiro eu sou filho, depois eu faço. Ele não abre mão desta paternidade. E Ele quer que eu seja igual a Ele, porque qual pai que não quer que o filho seja igual a Ele?
ou melhor que ele. Amém ou não? Esse é o desejo de Deus. Outro sentimento é um sentimento de não pertencer. Você já viu alguns adolescentes, às vezes jovens, que dizem: olha, eu estou na minha casa, mas olha, parece que eu não sou dessa família. Orfandade. Eu não me sinto parte desta família. Orfandade. É esse sentimento que estava nele. Dependência da opinião alheia para que a sua autoestima seja boa. Orfandade. Falta de destino claro. Por quê? Porque o pai, ele que dá o destino para os filhos. Levanta a mão os pais aqui. Eu quero declarar: você lançará os seus filhos como flechas, como diz o Salmo, e você dará destino para os seus filhos. Eles não vão sair de casa sem saber o que deve fazer. Você vai dar destino, porque Deus já deu um destino para todos nós como pai: morar com Ele. Glória a Deus por isso. E outros sentimentos como dificuldade com autoridade, insegurança em fazer escolhas. O pai, ele dá segurança para os seus filhos. O nosso Deus também, como pai, dá segurança para nós. Ele é o nosso refúgio. E nós, como pais, também somos segurança para os nossos filhos. Damos abrigo para os nossos filhos. E quando ele não se sente assim, não se sente filho. Porque é impossível ser filho e não entender que o pai possa fazer isso, a não ser que o pai assim não faça. E o sentimento de pessimismo é o que alimenta a orfandade. A pessoa que tem esse sentimento de orfandade, queridos, ela é muito pessimista. Por mais que você dê uma palavra, fala: não, eu sei, mas olha, isso aí eu já ouvi. Não, olha, você vai vencer. Não, rapaz, que venceu só tem derrota. Não, olha, são pessoas que têm esse sentimento de orfandade, geradas pela vida, pelas circunstâncias, pela disfuncionalidade da família. Mas essas pessoas, elas têm uma esperança, e essa esperança, que mesmo que ela não teve um pai natural, nós como cristãos e filhos de Deus, temos que falar para ela que ela tem um pai no mundo espiritual, que vai suprir tudo aquilo que o pai natural não foi para ela. Esse é o papel do nosso pai. E por último, o sentimento de solidão. Mesmo rodeado de pessoas, a pessoa é solitária. Ela se sente só. Está junto com a família, está só. Está junto na igreja, não se sente pertencente à igreja. Orfandade. Porque aqui nós temos um pai. É impossível não entrar aqui e não se sentir filho. Amém ou não? Porque tem um pai aqui. É a casa do pai. Mas eu tenho uma palavra. Quem quer ouvir? Salmo 68, 6. Deus pega o solitário e faz ele viver em família. Eu quero declarar em nome de Jesus: se você está se sentindo solitário e ainda não fez uma família, não tem aí uma família, se prepara, eu profetizo isso. Essa palavra vai se cumprir na sua vida. Deus pega o solitário, a solitária, para viver em família. Quem está entendendo? E se você ainda não tem família, aqui é uma família. Receba este toque do Senhor. Receba o amor do Senhor. Jesus, quem? Jesus, em um momento de silêncio na cruz, já crucificado, ele como homem sentiu por um momento esse sentimento chamado orfandade. Pergunte por quê? Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus em alta voz gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, com o silêncio de Deus por conta do pecado que ele carregava naquela cruz, pecado meu e seu, Deus ficou em silêncio, não pôde se relacionar com Jesus, porque ele não era pecador, mas sobre ele estava todo o pecado da humanidade. Em Isaías 59:2 diz que
as iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então naquele momento Jesus não era pecador, mas sobre ele estava o pecado. E Deus não ama o pecador, mas Ele não faz parte do pecado. Quem está entendendo isso? E neste momento Jesus sentiu esta distância, porque Ele estava um com o Pai e disse: olha, por que me abandonaste? Porque Ele sentiu esse sentimento de orfandade, de abandono. Mas o que mais me chama a atenção, que foi só um momento. Eu declaro em nome de Jesus, se você está se identificando com esta palavra e conhece alguém também que está com esse sentimento de orfandade, se prepara. Foi só um momento com Jesus, vai ser só um momento com você também e com aqueles da sua família, porque a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressuscitou e o Pai o recebeu, dando autoridade, dando tudo o que Ele precisava, o honrou, e Ele está sentado à direita de Deus agora, muito melhor do que estava naquela cruz. Eu quero declarar em nome de Jesus, que esta orfandade no Brasil, na nossa vida, na nossa família, vai embora hoje, porque tem tempo de autoridade para mim e para você, porque nós temos um Pai. Fala para o teu irmão: você tem um Pai. Que bênção, que não estamos sozinhos, queridos. Temos um Pai no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer, no Salmo ainda 68:5, que Deus, quem? É Pai de órfãos. Quando estávamos no mundo, querido, embora estávamos órfãos do nosso Pai, por conta da queda do homem, Deus nos trouxe e nos adotou, e agora Ele é nosso Pai. E Ele só vai exercer a paternidade em nós quando nós sermos filhos. E para mim ser filho, eu tenho que entender que filhos também têm direito. Filho também tem herança. Dá um glória aí, irmãos. Que filho tem direitos. Amém ou não? Tem direito de pedir para o pai. Tem direito de pedir para o pai. Tem direitos. Se o pai o abandonar, ele for de menor, novo na fé, na terra vai ter problema com o conselho tutelar. Então Deus não abandona ninguém, nem no início da fé e nem depois. Então o nosso Pai, Ele não só é nosso Pai, mas como também nos sustenta. Olha o que diz a Bíblia: o Senhor protege o estrangeiro e sustenta o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Além de você ter um pai, você tem um pai que te sustenta. É isso que eu estou falando. Vou repetir: além de você ter um pai no mundo espiritual para te proteger, para te dar guarida, para te dar segurança, para te dar destino, você ainda tem um pai que Ele, o que Ele faz? Supre você, sustenta você. Ele é provedor. Cadê os pais aqui? Faz assim. A primeira coisa que vem na mente de um pai, irmão: preciso trabalhar, preciso trazer dinheiro para casa. O homem é caçador, o homem é isso. E você acha que Deus, como Pai, não está preocupado com você? Se Ele é digno de ser chamado de Pai, você acha que Ele não vai sustentar você? Se prepara. Tem sustento chegando, tem suprimento chegando dos céus. Nós demos a palavra aqui com o pastor. Tem bênção chegando, tem maravilha chegando, tem o cuidado de Deus chegando. Eu estou profetizando na sua vida, irmão. Tem coisa boa chegando do pai para os filhos. Cadê os filhos? Que pai não vai dar para o seu filho aquilo que ele pede? Aquilo que ele precisa, na verdade, melhor dizendo. Porque muitas vezes pedimos o que não precisamos, mas Deus dá o que nós necessitamos, amém? Ele também nos sustenta. Ele nos vê como filhos. Olha que interessante. Ele nos vê como filhos. João 3:1.
Vejam como grande é o amor do Pai que nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, e o que realmente de fato somos. Não duvide que você é filho, tá? Porque Satanás vai querer roubar a sua identidade como filho. Olha, o seu Deus não te olha não. Olha, o seu Deus não é pai. Olha, ele não está fazendo isso. Olha, ele te esqueceu. Olha, seu pai não. A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer de amamentar o teu filho. Todavia, Deus não esquecerá de vós. Deus não esquece. É mentira de Satanás isso. Porque nós sabemos que de fato somos filhos quando aceitamos o filho mais velho. Pergunte quem? Jesus. Deus nos protege. Olha a proteção de Deus. E como nós somos vistos por Deus. Zacarias 2:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que neles tocar, na pupila da menina dos olhos dele, não vão tocar. Ó, fala para o teu irmão, você não entendeu. Fala para ele, você é a menina. Fala para ele, ou menino, né? Dos olhos de Deus. O Deus como Pai, Ele protege a ponto de não deixar tocar em você. Pastor, e Jó? Sim, Jó tocou porque Deus permitiu na carne, mas na alma dele não. Ó. De repente Satanás está tocando em algumas coisas. De repente Satanás está tocando, de repente, naquilo que você gosta. Satanás está tocando em alguma área da tua vida. Ele pode até tocar, mas tem tempo determinado para isso. Em nome de Jesus. Estou profetizando isso. Em nome de Jesus. Mas nunca vai poder tocar na sua salvação e na tua alma. A tua alma é de Deus, é do Pai. A tua vida é de Deus, é do Pai. Ele pode tocar nas coisas, pode ir enfermidade, não importa. Mas na tua alma, assim como Jó, não vai tocar. Sabe o que é a pupila dos olhos de Deus? A profundidade disso, pastor? Depois do olho que vê, não, onde está a pupila? No próprio olho. Você não entendeu? Eu vou explicar. Você é a pupila de Deus, sim ou não? Você está colado nos olhos de Deus. A primeira coisa que Deus vê é você. Puxa vida, obrigado Espírito Santo. A primeira coisa que Deus vê é você. É isso que a palavra está dizendo. Se é a pupila, não é o óculos, ó. Primeiro é a pupila, depois é o óculos, depois minha mão, quem está entendendo? Então a primeira coisa que Deus vê todos os dias que abre o olho, os olhos dele, é você, é você, é você. É a menina dos olhos de Deus, irmãos. É a menina, é o filhinho que ele carrega. É a pupila. Não importa se você não teve o pai materno, paterno, natural. E se ele teve, ele não foi um pai. Não importa. Ou se teve um pai abençoado, mas ele nunca teve Deus como pai, e sim o inimigo, nunca aceitou ainda a Jesus. Ou até serve a Deus, mas ele não tem Deus como um pai, e sim como um Senhor, e ele como servo. O seu pai natural não é perfeito. Fala para o teu irmão, o seu pai natural não é perfeito. Nós temos que entender isso. Eu não sou perfeito e nem você, mas servimos um Deus perfeito. E também temos Jesus, que é o varão perfeito. Eu sou imperfeito, mas dentro de mim tem um Espírito perfeito, que se eu deixar, Ele me aperfeiçoa, e aperfeiçoa ainda na minha fraqueza e me faz forte. Então esse Espírito em mim me faz em fé, em glória, a ser melhor a cada dia, e mais perfeito a cada dia. Para quê? Para ser parecido com aquele que é perfeito, para trazer de volta a imagem e semelhança de Deus que eu perdi. E quando nós
temos uma crise por saber que a gente não é perfeito, que o nosso cônjuge e os nossos filhos também não são perfeitos, nós temos que ter um cuidado para não pecar, porque também somos imperfeitos. Mateus 5,48, portanto sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A perfeição está nele como um Pai, e Ele quer nos ensinar esta perfeição. Ser aperfeiçoado, querido, às vezes é dolorido, mas é necessário. Se aperfeiçoar pelo Espírito é melhor do que ser exaltado pelo inimigo. Amém ou não? Vou repetir, ser aperfeiçoado por Deus é muito melhor do que ser exaltado pelo inimigo, porque a queda é grande. Ele até dá poder, ele libera conexões, e daqui a pouco cai. Mas eu e você, a Bíblia diz que somos rápidos ou não? Não, os anjos são, né, pastor? Aprendemos hoje. É no passo do gado. A Bíblia diz, vai no passo do gado. O que é no passo do gado? Não que você é gado, mas que você imite o gado andando devagar. Fala para o teu irmão, por isso que está devagar. Fala para ele, por isso que está devagar. Porque você está nos passos que Deus está fazendo. Você dá. Fala para ele, e esses passos vão te levar para o propósito. Quem crê nisso? Nós estamos devagar, mas nós vamos chegar. Nós estamos devagar, mas em passo a gente chega. Porque se Deus está conosco, e a palavra está sendo ministrada, e Jesus é a própria palavra, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então eu prefiro andar devagar, com os meus pés cheios de lâmpadas, e Jesus iluminando o meu caminho, e Ele sendo o meu caminho, para que eu vá na onde Ele deseja que eu chegue. Então não tenha pressa. Embora tenha um salmo que diz, apressa-te, Senhor, não tenha pressa. Fique no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés do lamaçal do pecado e colocou sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Colocou um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao Senhor. Muitos temerão e saberão quem é o Deus da minha salvação. É bem melhor ir devagar com Deus, sim ou não? Amém? Eu prefiro ir na câmera lenta com Deus. Aliás, slow motion, aquele mais lento ainda, assim, ó. Mas com Deus. Com Deus, queridos. Porque com o meu Pai eu vou até arrastando. A Bíblia não, Martin Luther King escreveu assim: se não puderes voar, corra. Se não puderes correr, ande. Se não puderes andar, rasteje. Só não deixe de prosseguir. É assim a nossa vida cristã com Deus. Até arrastando a gente vai. Quem está crendo nisso? Até arrastando eu vou junto com meu Pai. Amém? Mas nós vamos chegar. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Nós sabemos que o amor vai triunfar, queridos, em todos os sentimentos que habitam a nossa vida e nos impulsionam e nos desorientam. O amor vai triunfar. O amor está acima da orfandade, está acima de qualquer sentimento. Em Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. É amando o Pai que nós vamos ser filhos. É amando os filhos que nós vamos ser pais. O amor é a guia das nossas vidas. É impossível eu dizer que sou filho de Deus e não amar Ele acima de todas as coisas. É impossível eu ser pai em casa só levando dinheiro embora, é uma das minhas obrigações. Trabalhando e levando o sustento para minha casa. Mas ser pai é amar o filho.
E se você perguntar para o seu filho se ele quer um presente ou quer você próximo, caso você seja ausente, ele vai dizer: eu quero o Senhor comigo. Porque o filho, ele quer o amor do pai. E nós, queridos, às vezes irritamos o nosso filho, e não podemos irritar. A Bíblia diz que pais não irritem seus filhos, antes criem no segundo na instrução do conselho do Senhor. Efésios 6:4. A irritabilidade dos nossos filhos vão separar o nosso coração com um deles. Porque quando eu irrito ele, a Bíblia diz em Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Nós somos o ânimo do nosso filho, dos nossos filhos, através do amor e não os irritando, porque muitas vezes eles presenciam, às vezes, uma discussão verbal em tom alto. Isso traz traumas para os nossos filhos. Mas quando eles veem os pais orando, quando eles veem os pais chamando: vem orar, quando eles passam pelo quarto e vê você de joelhos, quando eles passam e veem os pais chorando na presença de Deus, isso faz algo poderoso no coração dos filhos, que nunca mais eles vão esquecer. Eles vão crescer, eles vão também ser pais e vão dizer: eu lembro os meus pais num momento difícil, ao invés de discutir, estavam orando, e eu quero ser igual a eles, em nome de Jesus. Querido, receba esta ousadia de não se envergonhar de orar de frente dos filhos, da família, e Deus e o Espírito Santo vai te conduzir à sua casa de oração em tempos difíceis. Precisamos, em tempos difíceis, estarmos juntos para vencer, porque senão nos tornamos adversários dentro da nossa casa, e às vezes o nosso adversário é o nosso próprio filho. Fala para o teu irmão: é pela fé que me torno filho de Deus. Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Somos filhos, queridos, e ponto. De repente o meu sentimento de orfandade fez eu ser até o dia de hoje apenas servo de Deus, e você é também. Mas acima de tudo, você é filho. Filho faz por amor, por aquilo que o pai já derramou sobre ele. Amém ou não? O servo não, ele faz para que o pai lhe dê recompensa. Eu faço porque o meu pai vai me recompensar. Ou seja, o meu patrão vai me recompensar. Não é o pai. Embora seja pai, o sentimento é de empregado e patrão. E quando ele não dá, fiz a campanha, não deu, estou saindo, tchau. Isso aqui não dá nada não. Porque fez e não entendeu o propósito. Mas filho, ele faz para agradar o pai. O pai dando ou não dando, ele continua amando o seu pai. E o pai olha para o filho, ele fazendo ou não fazendo, ele continua amando da mesma maneira. Porque mais o que ele fez por nós do que nós vamos fazer por ele. E aquilo que nós fazemos por ele, por amor, se prepara. Tem galardão, tem recompensa. E Jesus disse: não é só na vida eterna não, é nesta vida que tem recompensa para mim e para você. Filho tem recompensa, tem herança. Quem quer herança aqui? Amém? Profetizo, se você não recebeu, você vai deixar muita herança para os seus filhos, amém? Amém, em nome de Jesus, vai ter herança, vai ter herança, vai ter herança, vai ter herança. Eu acho que tem alguém aqui que estava muito triste por conta disso, por conta de herança. O Espírito Santo está me dizendo aqui: fique tranquilo, Deus está dizendo para você: eu sou sua herança. Eu sou sua herança. Eu sou sua herança. Amém ou não? Amém? Não fique triste. Você não recebeu, mas Deus vai te dar. E maior do que a herança é o legado que a gente deixa no coração dos filhos.
ensinando como ser pai, ensinando a ser como um esposo, ensinando como ser um servo de Deus. Quem entende isso? Repita comigo: unigênito. Jesus, quando veio, ele veio como um único filho de Deus. Deus só tinha um filho. Por isso que em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único, ou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João está dizendo que Jesus, ele era o único filho de Deus, o único que estava com Deus, o primogênito, não, o unigênito, um único filho. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, quem? Após a sua ressurreição, ele que era um único filho, ele se tornou o primogênito de Deus. Olha que interessante, Jesus não quis ser exclusivo. Jesus, ele era o único. E o sentimento que tinha nele, ele poderia dizer: não, eu quero Deus só para mim. Eu quero Deus, não. Fica tranquilo, Pai. Eu sou único. Mas quando eu vencer na cruz e voltar, eu não serei mais o único. Eu serei o primeiro de muitos filhos que em mim crerão e serão adotados por ti, meu Pai. De unigênito, ele se tornou o primogênito, o primeiro dos filhos. O segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui, o quinto está aqui. Cadê o sexto? O sexto está aqui, o sétimo, o oitavo, o nono. Há uma infinidade de filhos hoje, porque Jesus não quis ser só o único, ele quis ser o primeiro de muitos e muitos. E eu declaro em nome de Jesus: você foi o primeiro filho da tua família a aceitar Jesus? Se prepara, vai ter o segundo, o terceiro. Salvação para nós. Agora eu não posso também querer ser exclusivo. Eu já tenho Jesus, eu sou o único que serve a Deus em casa e tal. Não, se Jesus derramou esta graça para outros filhos vir, eu e você também temos que derramar para outros filhos começarem a ser adotados também. Quem está entendendo? A adoção de Deus, eu tenho que derramar esta identidade de filho através da minha vida, da palavra de Deus, da oração, de um convite para vir na casa de Deus, enfim. Os filhos não vão parar de ser adotados. Neste momento, hoje de manhã foram 2 adoções aqui, né, pastor? Você pode dizer um amém? Então todo culto, a grande maioria dos cultos, é raro o culto, Deus está adotando, continua adotando. E a família crescendo, oh glória. E o céu crescendo, oh glória. Só eu estou contente com isso? Amém ou não? Porque quando a gente, queridos, quantos, olha, quantas pessoas se achegaram a Cristo, que se não se achegasse, ia ser pessoas que ia perturbar a sociedade. Amém ou não? Quanto ex-assassinos, ex-ladrões, ex-viciados, ex-drogados, nós também éramos sei lá o que nós éramos, mas éramos. Hoje nós somos filhos, porque fomos adotados por este Pai que nos ama e nos transforma a cada dia. Deus está nos ensinando a ser filho. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Jesus tinha Deus como Pai, diga amém. É o Pai espiritual, no mundo espiritual. Mas ele tinha um pai natural também chamado José, o carpinteiro. Então nós temos que entender que nós temos que ser filhos naturais, mas também ser filhos espirituais. E de repente estou ministrando aqui
à noite para pessoas que nem seu pai está vivo mais. Hoje é dia dos pais, mas é dia também do nosso Pai. Amém? Nosso Pai Celestial. De repente estou pregando aqui para pessoas que nem conhecem seus pais, nunca viram, nem sabem quem é. Estou pregando aqui para pessoas que estão longe dos seus pais, como eu, a quilômetros. Mas certo é que hoje não vai faltar o abraço de um pai para você. Ainda bem que metade entendeu. Hoje não vai faltar um abraço de um pai para você. Fique de pé, por gentileza.